se deparado com alguns obstáculos. E para a nossa mensagem ela ser mais bem entendida, né? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia nas mãos. Pegue ela, por favor. E eu quero tratar hoje, colocar aí nesse cabeçalho. Você vai agora começar a anotar os versículos, as referências. Coloque aí, sabe, no título de mensagem, a formação de um valente. Tá bom? Como um valente é formado. Interessante que todas as pessoas, elas que vão para uma batalha, vamos lá, falando de um esportista, ele precisa de treinamento, não é isso? Ele precisa treinar na modalidade que ele vai competir, para que ele possa ter êxito. Tem pessoas que vão participar de uma Olimpíada, o que elas fazem? Elas começam a treinar logo cedo, para que elas possam ter êxito na sua competição. Não é assim? Muita gente quer vencer, mas ela não se prepara, ela não se condiciona, e fica difícil. Davi, quando ele percebeu que Golias estava afrontando o exército de Israel, interessante que ele chega para Saul e ele diz assim: não desfaleça o coração de ninguém, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Está escrito isso em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Você vai observar que Davi, ele diz para ninguém ficar, desfalecido. Aí, o versículo seguinte, né? Vamos ler do 32 até o versículo 36. Isto está escrito em primeiro livro de Samuel, 17, o capítulo, o verso 32. Agora vamos avançar. Nós lemos a primeira parte, vamos até o 36. Ele diz assim, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Interessante, né? Saul falou que Davi era moço e que Golias era guerreiro desde a sua mocidade. Ele já não era um jovem, mas desde cedo guerreiro. Ele já era batalhador nas lutas que surgiam. E Saul acha Davi incapaz. Davi, ele é menosprezado pelo rei Saul, desmerecido. Só que respondeu Davi a Saul. Saul era o rei. E olha o que Davi fala agora para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso. E diz aqui mais na continuação: eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Que bênção, hein? Que coragem, que ousadia, hein? Aí diz aqui, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Queridos, olha que ousadia Davi tinha. Olha a ousadia, a coragem. Um valente é formado em simplicidade, nas coisas simples. Perguntou, se você ler o capítulo 16, 1 Samuel ainda, mas no versículo 11, dá uma olhadinha aí, por favor. Dá uma espiada. Isso, localiza aí. 1 Samuel 16, o versículo 11. Localiza aí, por favor. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou aqui com a Bíblia online, mas estou também com a Bíblia física. Tem uma outra tradução. Capítulo 16, verso 11. Encontrou já? Graças a Deus. Diz o texto:
Perguntou Samuel a Jessé. O profeta Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O preparo de Davi se deu aonde, gente? No campo, apacentando ele as ovelhas. Ele orava, ele tocava harpa, ele adorava, sabe, gente, e expulsava os predadores. Oh, glória! O urso, o leão, como nós lemos agora há pouco, atacavam as ovelhas e Davi não permitia. Davi tirava a ovelhinha da boca do urso, da boca do leão. Interessante. Tem uma música aí de Márcio Pinheiro, eu acredito, não sei se, eu acho que não tem aqui não. O Márcio Pinheiro, ele canta uma música muito bacana, animada ela. Ele diz assim: mas comigo não tem moleza não, eu vou amarrar a boca do leão. Mas comigo não tem moleza não, eu vou amarrar a boca do leão. E a vitória é minha, vou arrebentar a boca do leão, eu vou amarrar. E é essa fé, é esse espírito que Davi tinha. E você talvez tenha um leão, tem um urso, tem um predador querendo devorar. Mas sabe o que você tem que fazer? Usar, sabe, a capacidade que um valente tem. Um valente, ele é confirmado pela sua capacidade ou treinamento. Não, pastor. Verdade, gente, nós temos Deus, nós temos unção de Deus, mas nós temos que treinar. Nós temos que nos capacitar. Lá em Efésios 6,10, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Davi treinava lá. Ou tu acha que foi simplesmente obra do acaso? Ah, mas a unção de Deus estava sobre Davi, sim. Mas, queridos, interessante o seguinte, é que Deus usa assim, Ele nos usa, mas Ele fala que é necessário que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tome atitudes. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Nós precisamos entender que a unção que traz sobre nós o controle do Espírito. Interessante, João 15:5. Evangelho de João, abra a sua Bíblia. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada sem Ele. Você pode ser treinado, capacitado, mas se não tiver Ele, já era, perdeu a batalha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Leia aí, João 16:13. O Espírito Santo, Ele nos guia para uma batalha vitoriosa. Veja, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito, está em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O treinamento de um valente objetiva, sabe, a sua rendição incondicional, sem reservas, ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que leva uma pessoa a ter sucesso. Um valente ou uma valente, quase que derrubar o microfone, ou uma valente, sabe, precisa ter caráter. Caráter de quê? De adorador, de intrépido, de indomável contra o inimigo. O inimigo não pode ter controle sobre a tua vida. Ele precisa ser ousado.
Ele precisa, sabe, gente, ter uma palavra firme. Ele precisa ser corajoso para dizer para todos os que estiverem à sua volta: vai dar certo. Meu amigo, minha amiga, interessante que lá no versículo 18, estamos no capítulo 1 Samuel 16, dá uma olhadinha lá. Nós saímos, fomos lá em João, mas volta para 1 Samuel 16, 18. Encontrou? Dá uma olhadinha aí. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, olha só, é forte e valente. Olha as qualidades de Davi. Ele era hábil como músico, ele era forte, imagina um cara forte tocando harpa, e era valente, um homem de guerra. Olha aqui, homem de quê? De guerra, sisudo em palavras. O que é uma pessoa que tem essa característica? Interessante. Sisudo. Qual o significado dessa palavra sisudo no dicionário? Aquele que tem siso, ou aquele que se mostra sério, aquele que se mostra firme. Ele era sisudo, ele era firme nas palavras, ele era sério nas palavras. Davi levava as coisas a sério. Vamos lá, tem mais. De boa aparência, e o Senhor é com ele. Porque não adianta a pessoa ter boa aparência se Deus não for com ele. Mas essa boa aparência tem uma tradução que é diferente. Tem uma tradução assim, que ele é agradável. Eita glória! Oh glória! Porque tem gente, meu irmão, que não é agradável. Um valente, ele preserva os seus ensinos. Ele nunca se esquece do seu treinamento. Não. Unção veio sobre Davi, mas em todas as circunstâncias não deixava o cuidar das ovelhas. Você sabe o que significa isso? Existem pessoas que, na medida que elas evoluem, que elas crescem em alguma área, seja no ministério, seja na profissão, na carreira, seja, sabe, na faculdade, seja no conhecimento, seja em qualquer área. Tem pessoas que, quando ela vai tendo a evolução, ela vai esquecendo das coisas mais simples, né? Ela vai esquecendo, como diz o ditado, esquece dos menores. Já ouviu essa expressão? Opa, Jesus, glória a Deus. Lembrei de José. José, quando estava no cárcere, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. José disse: olha, não se esqueça de mim quando você estiver lá diante do faraó. Lembre de mim. Eu lembrei também daquele ladrão na cruz. Ele disse: lembre de mim quando entrares no paraíso. Quando a pessoa está bem, geralmente ela se esquece daqueles que estavam com ela no momento difícil, no momento complicado. Só que, interessante, que Davi não se esquecia das suas ovelhas. Tem gente que, quando você começa a se destacar, vai esquecendo das origens, né? Vai esquecendo. Vamos lá. A unção não nos exalta, mas reaviva sempre a nossa formação, a instrução, de onde saímos, sabe, gente? E que cooperou na nossa trajetória. Se eu sou o que eu sou hoje, é devido a tudo que eu passei lá atrás. Você também. Experiências, lutas, desafios. E principalmente, sabe, não nos desconecta do rebanho. Em 1 Samuel 17, versículo 12 até o 20. Dá uma olhadinha, por favor. Em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel.
capítulo 17. Eu vou aqui rapidamente abrir na minha Bíblia, e você também pode localizar. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Olha o que diz aqui, ó. 17, verso 20. O texto diz o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as suas ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Aqui você vê que mesmo Davi, ele tendo as ovelhas, ele não deixou elas desamparadas, ele colocou guardas para cuidar das ovelhas. Gente, nós temos que ter zelo por tudo que Deus nos confia. Primeira pessoa é olhada, né, pelas suas atitudes diante de Deus, que isso vai proporcionar, sabe, grandes resultados, né? Eu lembro que por que Deus escolheu Davi? Por conta desse cuidado que Davi tinha, esse amor que Davi tinha. Tem gente que está cheio de conhecimento, de capacidade, mas falta esse conceito de cuidado, né? De amor. Interessante que o irmão de Davi uma vez falou, até mesmo naquele momento da batalha: ô Davi, seu presunçoso, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Davi, ele não era um homem presunçoso, não era arrogante, não era, pelo contrário, ele tinha um coração bom, um valente, sabe conviver com incompreensão, com afronta, com resistência. Sabe, gente, até mesmo quando as dificuldades são encontradas entre os próprios irmãos. Capítulo 17, versículo 23, diz assim, ó. Encontrou? Entrando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus do duelista, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi as ouviu. Aí diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro, falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Gente, geralmente a gente desperta nos outros, né, uma revolta pelo amor, por sermos humildes, por sermos pessoas generosas. Tem gente que não aceita, né? E infelizmente, meu irmão, nos dias atuais não é fácil. Deus, ele nos mantém em triunfo, sabe, fazendo nosso inimigo ser vencido por conta, sabe, da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Gente, quando nós começarmos a ter essa postura que Davi tinha, as coisas, pode ter certeza que mudarão de figura.
As coisas vão mudar, vão sim. Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, gente. Ele pegou 5 pedras. Perdão. Ele pegou 5 pedras, foi bocejar. Ele, com 5 pedras na mão, colocou no seu alforje e foi enfrentar Golias. Mas ele só precisou de uma. Ele matou, sabe? Ele atingiu aquele homem com uma pedra, aquele Golias com uma pedra, e o gigante caiu. O gigante não morreu quando caiu. Ele estava vivo, atordoado. Então, diz lá, 1 Samuel 17:50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma pedra e uma funda, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Interessante, né? Ele correu, pegou a espada e decepou a cabeça do gigante. Quantas pessoas elas querem vencer, mas elas não se preparam, né? Já ouviu um ditado que seguro morreu de velho? Quem já ouviu? Nós temos que estar preparados para tudo, gente. Se nós estivermos prontos para qualquer circunstância, o inimigo não vai conseguir nos vencer. Não, pelo contrário, o inimigo será vencido. O inimigo será subjugado. A palavra nos diz que Davi, ele estava acompanhando de pelo menos uns 37 homens. 1 Reis, capítulo 23, versículo 8, diz assim: esses são os nomes poderosos, que Davi teve: Josebe-Bassebete, filho de Tequemone. O principal dos capitães era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali ajudaram a peleja. E quando se retiravam os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada, colada na espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. E o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samã, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram com uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e os defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. 3 homens, tinham cerca de 30 e poucos homens, mas 3 se destacavam pela valentia, pela ousadia. Um, diz aqui, o principal, ele venceu sozinho, gente. 800 homens sozinho. Meu Deus do céu, sabe o que é isso? Imagine, que guerreiro esse homem não era. Que valente que ele não era. O segundo, Eleazar, ele também era um homem muito ousado, valente. Diz que ele lutou tanto, Sérgio, que a mão dele ficou colada na espada. Imagine, pá, 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 e a mão ficou lá colada na espada. Fecha lá a mão com uma marreta, com um martelo, e passa o dia todo batalhando lá, travando, trabalhando. Vai chegar uma hora que os dedos, né, vão ficar travados, não é isso? Eu acredito, né? Eu estou usando entendimento. Eu não sei qual foi a razão, mas sei que ele não conseguia mais tirar a espada. A mão ficou lá colada na espada. E o terceiro, ele entrou também numa batalha, num pedaço de terra.
para defender um povo que estava ali cuidando de lentilhas. Eu não sei qual o tamanho do campo ou do pedaço de terra, mas aquele homem lá, ele lutou contra o inimigo sozinho e defendeu um grupo de pessoas que estavam lá. Caramba, que valentia, que ousadia. Deus está procurando pessoas assim, que tenham essa coragem, que tenham essa ousadia. José Bebacebete, ele bradiu uma lança contra 800 homens e os feriu. O primeiro, José Bebacebete, meu Deus do céu. E o segundo, não, meu irmão, não foi menos inferior. Ele agiu também, e com uma espada colada nas mãos, ele venceu os inimigos. O terceiro não foi diferente. Ele também batalhou e expulsou os inimigos de um pedaço de terra. Rapaz, defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda. Pastor, cansei. Está escrito que Eleazar também cansou, mas a espada não saiu da sua mão. Pastor, está tão difícil. Seja guerreiro. O valente não desiste. Vai vir tentações, vai vir batalhas. Queridos, o terceiro valente, Samã, ele defendeu uma plantação de lentilhas. O que você está disposto a defender? Nada vem de mão beijada. Lute, se esforce, se empenhe, se dedique, seja corajoso. Ô glória! Olha o que diz a palavra. Você que está dizendo, estou fraca, pastor. Troquei as bolas aqui. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estava com você por onde quer que você andar, ou estará com você onde quer que você andar. É desse jeito. Seja corajoso, seja ousado, seja valente, seja determinado, meu querido. E uma vez que você agir a sua fé, certamente a vitória chegará. A bênção vai chegar na sua vida. Vença o câncer, vença o HIV, vença a enfermidade, qualquer que seja ela, qualquer que seja o problema, vença, vença. Seja forte e corajoso. Foi Deus que te ordenou. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde você andar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.